Como a mão invisível das sociedades secretas alterou o curso, ou guiou o curso da história. Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo, ele é ligado com certeza ao tema da Rússia. E por que eu quis falar dele? Porque numa das excursões para museus da minha universidade, a gente foi levado até o museu do Alexander Popov. Foi um dos inventores do rádio, ali no final do século XIX, começo do século XX. E no museu que a gente visitou dele, era a casa que ele morava, aqui em São Petersburgo, que ficava no campus da universidade que eu estou estudando. E o engraçado é que na casa dele, vejam só, tinha um quadro na parede de um cara com a mão escondida na jaqueta. So, the most prominent musicians whose music was played there was Tchaikovsky, Wagner, and Beethoven. Então eu perguntei pra guia turística quem é esse cara, aí ela falou, é um compositor famoso que é amigo desse Popov. Então daí eu tava pensando, veja bem, tem muitas figuras políticas, e eu já mencionei isso num vídeo anterior, onde eu falo da questão da Rússia. Tem muitas figuras políticas que aparecem ao longo da história com a mão meio dentro do casaco. Bom, o Serviço Secreto Britânico, o MI5, que foi criado oficialmente em 1909, um dos apelidos, ou uma das filosofias que eles têm é essa mão invisível. Então a própria sociedade secreta se refere a si mesma como uma mão invisível que altera o curso da história, que guia políticos, guia várias coisas para alterar o curso da história. Então isso é um fato. As sociedades secretas, elas também trabalham no mesmo estilo das organizações de espionagem, elas trabalham escondido. E um dos símbolos principais deles, ou uma das melhores maneiras deles se identificarem, é com essa mão meio dentro, meio fora do jaleco. Que nem eu falei, o Stalin tem foto assim, o Karl Marx tem foto assim, próprios membros de famílias reais, famílias da monarquia, atualmente tem foto assim. E muita gente tem foto assim, o Napoleão tem foto assim. Por que isso? Porque tantas pessoas de países diferentes, de governos diferentes, tem essa mesma foto com a mão escondida. O que isso representa é essa mão invisível. Isso quer dizer que eles fazem parte desse grupo, dessa sociedade. Agora, o termo mão invisível, muitos vão falar, esse é um termo econômico, é um termo que surgiu aí no final do século XVIII, pelo Adam Smith. Ele falou que a mão invisível econômica é onde esse próprio sistema capitalista, conforme as pessoas gastam, trabalham, ganham dinheiro, existe uma mão invisível que leva a economia a crescer. Uma força assim do mercado que é invisível, que daí cria a demanda e o supply, enfim. Tá. O engraçado é que o Adam Smith falou isso quando? 1776, ali naquela época que o próprio Illuminati, vamos falar assim, né? Mas esse é um dos nomes. Surgiu oficialmente ali na Bavária, final do século XVIII. E quando eu coloquei o nome do Adam Smith no Google, eu encontrei um artigo publicado no International Journal of Economic Society. Para quem não sabe, esses jornais, tipo o Journal of Intelligence, Journal of Economics, eles são lugares onde publicações acadêmicas são feitas. Então, se for publicado em um desses journals, significa que a informação é acadêmica, é relevante para a academia e ela é correta nos níveis atuais, tá? Nos níveis atuais de história, de acadêmicos, enfim. Então, tem um papel que fala justamente do link entre o Adam Smith com Adam Weishaupt, Karl Marx, enfim. Então, eu acho engraçado que o próprio Adam Smith usou essa expressão para definir uma coisa que ele sabia que depois, mais tarde, as pessoas iriam estudar, essa mão invisível, e daí cada vez que elas escutassem essa mão invisível, elas iriam associar à economia. Mas eu, sinceramente, uma pessoa que estudou economia, eu acho que essa mão invisível é uma expressão muito
Não faz sentido para definir o que ele quer falar na questão da economia. Faz muito mais sentido a expressão mão invisível definir uma força por trás da política que está guiando políticos, guiando governos, guiando várias coisas, do que essa força invisível do mercado, que o mercado cria, de demanda, não sei o quê. Então, essa história da mão invisível, quanto mais eu estudo a história, quanto mais, que nem esse exemplo do museu que eu fui, tipo um museu assim que eu nem planejava ir naquele museu, a universidade falou, não, você tem que visitar, a gente foi, e daí eu encontrei aquele quadro naquela parede. Então assim, a gente vê que em vários pontos da história tem esses links da mão invisível. E o engraçado é que quando eu visitei o museu da KGB, eu procurei muito, porque tinha uma seção só do Stalin, tinha uma seção do Lenin, tinha um pouco do Karl Marx. Eu procurei muito essas fotos, e também dos tsars. Eu procurei muito foto para ver se tinha alguma foto do Stalin com a mão dentro do jaleco, alguma coisa assim. Eu não encontrei nada no museu, mas a gente sabe que existe, na internet existe. Claro que... Não, e engraçado que no museu da KGB eu também não encontrei quase nada referente a zionismo, na verdade nada referente ao zionismo, só encontrei alguns pouquíssimos símbolos escondidos, mesmo sabendo que o zionismo foi grande parte desse movimento soviético, da Revolução. Tanto que Lenin era judeu, tá? Lenin não é o nome oficial dele, ele tinha outro nome, ele trocou para o Lenin. Lenin, se você estuda a origem dos nomes, você sabe que Lenin é um nome judeu. Agora, eu não tô querendo culpar os judeus pela revolução, não, eu tô falando dos zionistas, tá? Lembra que eu já fiz um vídeo dividindo o que é judeu e o que é zionista. E quando eu falo isso, eu me refiro aos zionistas. Stalin não era o nome dele, ele tinha outro nome, ele escolheu o nome Stalin, Lenin, vocês não veem conexão? Então, um nome também judeu, e engraçado que a própria União Soviética tinha essa filosofia, a gente tem que expulsar todos os judeus, né, contra judeus. É aquela mesma história da Alemanha nazista. Quem é que são os judeus que eles estão matando? Quem é que são os judeus que eles estão expulsando? São apenas os judeus inocentes, que estão seguindo a sua religião no canto deles. O problema é o outro grupo de judeus, tá? Vou usar aspas porque eles não são judeus, eles são zionistas, são cabalistas. Então, essas pessoas foram as mesmas pessoas que criaram a União Soviética, foram as mesmas pessoas que colocaram Hitler no poder e criaram toda essa matança e confusão da Alemanha nazista. Por quê? Por conta daquele plano que eu falei, Primeira Guerra Mundial, para destruir os impérios que existiam, Segunda Guerra Mundial, para poder ter um motivo para criar Israel, para conseguir retomar o controle da Terra Prometida. E quando você vai olhar a questão até mesmo da Primeira Guerra Mundial, tipo, por que teve essa revolução dos bolcheviques na Rússia? Isso não foi uma coisa que do nada, tipo, alguém falou, vamos se rebelar. Não, até mesmo nas aulas que eu tenho aqui de ideologia da União Soviética, a própria professora, que ela é daqui, ela mesma fala pra gente que naquela época que a Revolução Bolchevique aconteceu, em 1917, a maioria da parte da população russa, 80% eles eram fazendeiros, eles eram peasants, eles eram pessoas que viviam no campo rural e eles não estavam nem aí com a revolução. O pessoal estava vivendo sua vida sem, tipo, tô vivendo a minha vida, né, não tô preocupado com isso. Aí bastou chegar quem? Bastou chegar o Lenin, o cara que já há 20 anos antes da Revolução Bolchevique, o próprio Serviço Secreto Britânico já estava de olho nele. E engraçado que o Serviço Secreto Britânico estava de olho no Lenin antes mesmo da criação oficial do Serviço Secreto Britânico. Porque essa data de 1909, para mim, é mentira. O Serviço Britânico já existia muito antes. Ele foi criado oficialmente na época da Rainha Victoria. Então, o Lenin já estava sendo monitorado pelo Serviço Secreto Britânico. Ele estava na Alemanha, tanto que ele recebeu o apoio da Alemanha para fazer essa revolta e o dinheiro, porque, gente, não tem como você fazer uma revolução num país, tirar a monarquia sem ter dinheiro, você precisa de dinheiro. E isso é informação que eu recebi do meu curso de inteligência no Reino Unido e eu recebi aqui da Rússia e eu recebi de livros. Então são três fontes que eu tenho certeza que são confiáveis. Eu já mostrei os livros que eu tenho uma pilha de mais de 30 livros sobre serviço secreto, sobre KGB, sobre MI6, sobre tudo isso, só que tá na minha casa, infelizmente, em Manchester, não tá aqui. Mas então,
Se você quer saber os livros que eu indico, tem outros vídeos que você pode assistir que eu indico eles. Mas voltando nesse assunto, então o Lenin precisava de dinheiro para criar essa revolução. Quem financiou ele foi, em parte, grandes companhias, que a gente sabe quem controla grandes companhias desde sempre. Foi a Alemanha. A Alemanha foi uma grande financiadora. França, Reino Unido. Financiaram ele para tirar o Tsar do poder. Mesmo o Tsar Nikolai sendo primo do rei George da Inglaterra. Olha isso, eles se esfaqueiam eles mesmos pelas costas. Então tá, então daí aconteceu a revolta e se você olhar a União Soviética, você vai ver 100% o simbolismo de organizações de sociedades secretas. Ou seja, essa questão da mão invisível. Então eu acho engraçado que hoje em dia, os políticos de hoje, eles não fazem mais isso. Eles não vão na frente da televisão, eles não aparecem em algum evento público colocando a mão meio dentro, meio fora do jaleco. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas estão muito mais acordadas, não todas, né? A maioria das pessoas estão dormindo, mas tem muito mais gente do que tinha há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. Então, o bacana da história é que quando você estuda a história, você entende que a mentalidade das pessoas, ela era diferente naquela época. Então, 100 anos atrás, era muito fácil você enganar a população, antes de tudo, porque não existia outras fontes de informação. O que era informação? Era só, o jornal que o governo imprime, ou filmes que o governo faz. Então, não tinha. E eu quero aproveitar e mostrar para vocês uma coisa. Depois eu vou fazer um vídeo só para isso. Então eu tô aqui com esse livro. Ele mostra posters de propaganda da Rússia imperialista. Ou seja, da Rússia antes da Revolução Bolchevique. Aqui tá o ano 1868 a 1917. Vocês estão vendo aqui a quantidade de papelzinho que eu marquei aqui? Então, esses posters, que é só posters que tem aqui, né? Eu encontrei um monte, ó, tá tudo marcado aqui os que eu encontrei, que tem simbolismo oculto. Qualquer símbolo, tipo, pode ser uma estrela, um pentagrama, qualquer símbolo oculto. Porque esses são posters que não são governamentais, eles são inteiramente de companhias. Companhia de cigarro, companhia de sapato, companhia de um monte de coisa. E eles ainda tinham simbolismo. Tá, o que isso significa? Se você olhar, a partir do momento que você entende o que são esses símbolos, tipo, como eu falei, né, símbolo assim, de triângulo, de estrela, esse símbolo da mão dentro do jaleco, a partir do momento que você consegue identificar ele, você vai enxergar ele em todos os cantos da história. Isso eu te garanto, te garanto. Vai em qualquer museu, estuda qualquer livro histórico que você vai enxergar esses mesmos símbolos. Até porque naquela época eles deixavam na cara, era escancarado. Por quê? Porque as pessoas não tinham nem noção. Tipo, se hoje as pessoas já não têm conhecimento, imagina há 100 anos atrás. Então o que isso prova? Isso prova que mesmo na época antes da União Soviética, desse sistema comunista, a Rússia já estava infiltrada. Gente, tudo está infiltrado. Inclusive, eu vou fazer um vídeo amanhã, eu vou mostrar para vocês o palácio do Tsar Peter the Great. Tá, ele foi o Tsar mais famoso aqui da Rússia. Ele existiu aí no século XVIII. E ele construiu um palácio enorme, cheio de simbolismo. Amanhã eu vou mostrar para vocês. Então, assim, tá em todos os cantos. E a mão invisível, ela representa as sociedades secretas que alteraram o curso da história, que guiaram o curso da história. Então, se você olhar todos os grandes eventos, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, criação da União Soviética, criação disso, criação daquilo, Revolução Francesa, todos os eventos históricos você vai ver que elas são guiadas por quem? Por essa mão invisível, ou seja, pelas sociedades secretas. Por isso que muitas vezes símbolos se repetem, tá? Por isso que teve até inclusive no vídeo ontem que eu postei sobre o museu da KGB, teve alguém que comentou assim, quem mais que tem o símbolo da estrela? O PT, né? Então assim, não é coincidência que o PT, o Partido Trabalhador no Brasil, tem o símbolo da estrela, tem a cor vermelha. O Lula sempre usava a palavra companheiro, companheira. Lembra que eu falei Tavares? Que é a palavra usada aqui na Rússia. Então, a história se repete. E quem não conhece história não entende o presente. Então, essa é a importância de você estudar história. Então, eu só queria mencionar essa questão da mão invisível e mostrar para vocês que até mesmo num micro museuzinho dentro da minha universidade aqui na Rússia, Electrotechnical University,
tem, tipo, era só o apartamento do Popov, era só o apartamento dele, tipo, não é uma coisa assim que é muito famosa, tipo, é um apartamento pequenininho, as pessoas nem visitam, sabe, tipo, um micromuseu dentro da faculdade que quem estuda física, quem estuda aí, né, essas questões da ciência, às vezes tem o interesse, pode visitar. Então eu fui lá, visitei o museu e eu não esperava encontrar dentro daquele micromuseu simbolismo, mas eu encontrei. Eu encontrei muito simbolismo e eu encontrei o quadro do cara com a mão invisível. E esse era só um cara que era um compositor. Então você veja, naquela época, todas as pessoas que tinham algum patamar de importância na sociedade, elas eram parte dessas sociedades secretas. Foi assim que o mundo conseguiu estar no lugar que está hoje, porque sempre as pessoas que estiveram no topo tinham ou têm que fazer parte disso. E hoje é a mesma coisa, né? As pessoas que estão no topo, então políticos, grandes celebridades, pessoas assim, elas têm que fazer parte disso para continuar com esse plano de dominação, esse plano que existe desde os princípios da humanidade. Então eu vou resumir o vídeo por aqui, eu só queria falar um pouco dessa mão invisível, o que ela significa. Então a próxima vez que você estiver estudando história, ou que você vê alguém com a mão ali meio dentro, meio fora do jaleco, você sabe que essa pessoa faz parte dessas sociedades secretas, lembrando que tem vários nomes, tem várias sociedades diferentes, mas eles fazem isso para confundir as pessoas. Tipo, tem essa sociedade, tem aquela sociedade, então, né... Mas elas são todas a mesma coisa, elas todas trabalham com a mesma meta, elas apenas têm nomes diferentes. Esse é um truque muito, muito eficiente para enganar a população, que é dar nomes diferentes. Mesma coisa com a questão de Deus. Deus é um só, Deus existe, o criador do universo é um só, não tem dezenas de criadores. Só que ao longo da história, a gente vê que o nome de Deus foi mudado várias vezes. Deus tem vários nomes. Por que isso? Se é o mesmo Deus, por que ele tem vários nomes? Para confundir as pessoas. Meu Deus se chama isso, o teu Deus se chama aquilo. Pô, a gente tem que brigar, entendeu? Então, essa é a questão, divide and conquer, dividir e conquistar. Então é isso, pessoal, vou resumir o vídeo por aqui, espero que vocês estejam gostando do canal. Vai ter muito mais conteúdo vindo a respeito da Rússia. E é isso, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que vêm assistindo, curtindo, comentando, compartilhando, com toda a família, com todos os amigos. Para quem não conseguir responder em comentário de vídeo ou em mensagem, me desculpem mesmo, mas como vocês sabem, quem me acompanha também no Instagram, sabe que a coisa que tá corrida. Pois é, eu tenho, como eu falei, tenho 2 aulas, tenho 2 faculdades, tenho uma de manhã, uma de tarde, e daí depois eu tento sair, eu tento praticar o russo, eu tento ver coisas na cidade. E, enfim, mas tem muita coisa legal vindo no canal nesse mês, então não se preocupem, não se esqueçam aí de estar seguindo o canal para receber notificação. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez e tenham um ótimo dia.